Olá, como você está? Como tem passado? Estava com saudades, desejosa de estar aqui com você. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, por tudo que tem feito, por tudo que tem sido, pela sua presença que é real, pelo seu cuidado para conosco. Graças a Deus por Jesus Cristo que nos tem dado a vitória. Nesse tempo temos visto o mover da mão de Deus, de norte a sul, de leste a oeste, em todos os lugares e nações, Deus conclamando o seu povo, a sua remanescente, a orar, a buscar a sua face, a se converter. E temos sido abençoados, de certa forma, de ver o mover da mão de Deus nesse sentido. Sabemos que Deus está conclamando o seu povo, chamando a atenção do seu povo nesse tempo. A luta tem sido acirrada, mas Deus está conosco e nós não estamos só. Quero agradecer você pelas intercessões, pelas orações que tanto tem nos ajudado, tanto tem nos abençoado. Agradecer você que tem compartilhado os vídeos, embora eles tenham sido um pouco escassos nesse tempo, mas graças a Deus pela sua bondosa mão, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua bondade para conosco, não é verdade? É aquilo que o Senhor tem para fazer, Deus faz. Os seus planos não são frustrados. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Eu espero no Senhor e com orações que cada um que tem ouvido os vídeos, que tem compartilhado comigo, que está comigo nas orações, constante ali mesmo no coração, eu espero em nome de Jesus Cristo que a boa mão do Senhor tenha sido constante sobre a sua vida nesse tempo e permaneça. Esta é a minha oração. A palavra nos manda orarmos uns pelos outros para que sejamos sarados, fortalecidos, e a oração de um justo pode muito em seus efeitos e nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Por nós mesmos nada podemos fazer, mas quando invocamos o nome do Senhor com um coração contrito, quebrantado, mediante a sua palavra, ele se faz presente, ele move a sua mão e ele faz a diferença. Eu quero convidar você a compartilhar uma palavra comigo, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 32 de Gênesis. Nós vamos estar aqui fazendo uma breve meditação. Vamos ver aqui o verso 22 em diante. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as duas mulheres e as suas duas servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. Nós vemos aqui nesse capítulo uma luta acirrada. Como Jacó perseverou e lutou. A palavra diz que ele havia saído da casa de Labão com tudo quanto tinha, serviu a Labão durante muitos anos, e era o tempo de retornar à sua terra. E tomou tudo quanto possuía, e saiu da casa de Labão. Num certo tempo, num certo caminho, ele então toma uma decisão. Nós encontramos isso logo nos primeiros nos primeiros versículos do capítulo 32. E ele então envia uma mensagem ao seu irmão Esaú e presentes, porque Jacó temia o seu irmão, temia retornar à sua terra, era uma promessa do Senhor. Nós vemos aqui no versículo 11, Jacó pedindo a Deus que o livre da mão do seu irmão, porque ele o temia. Porventura não venha e fira a mãe com os filhos. Era o medo de Jacó. Ele temia o seu irmão Esaú, porque havia uma história do passado mal resolvida. E Jacó estava retornando à sua terra com seus filhos, com as suas mulheres, com muitos bois, muitas ovelhas, muita riqueza.
e ele temia o seu irmão. A palavra diz que ele envia presentes a Esaú e uma notificação: eis que eu estou retornando, e cumprimentando Esaú como seu senhor. Ele foi humilde. E a palavra diz que o recado que veio de volta a Jacó é que o seu irmão Esaú vinha também ao seu encontro. E com ele vinha também 400 varões. E temeu Jacó. Jacó temia. Talvez você se encontre num momento da sua vida que tenha preocupações, ansiedades. Quem não tem? Se formos procurar, não vamos encontrar ninguém que está a folgar. Todos nós temos as nossas lutas, as nossas preocupações, as nossas ansiedades. A palavra nos manda lançar sobre o Senhor toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você. E lançar fora todo medo, porque o amor de Cristo que está em nós, o Espírito de Deus que está em nós e se move consolando, curando, trazendo a paz, trazendo a quietude. O Espírito de Deus está em nós e Ele também nos traz alegria, nos traz gozo, nos traz segurança, nos traz quietude, nos traz paz. Porque nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Não pertencemos a esse mundo. Podemos dizer como Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Nós estamos aqui de passagem, numa escola. Então, quem não tem medo nesse tempo? Quem não tem temor? Quem não tem preocupações? Mas eu te convido, através dessa mensagem, a lançar sobre o Senhor toda a tua ansiedade, todo o medo e toda a preocupação. Aonde Jesus está, o mal sai, o medo sai, a insegurança sai, o temor sai. Era necessário uma luta e é necessário lutarmos, nós não podemos cruzar os nossos braços. A palavra diz ali no capítulo 6 de Efésios, a partir do verso 10 em diante, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, contra os príncipes das trevas neste mundo tenebroso. Também nas regiões celestiais, porque eles agem também no meio onde estão os filhos de Deus, onde há os cristãos, ele também está ali agindo. Age usando o ímpio para prejudicar os servos de Deus. Age no mundo cauterizando a mente do incrédulo, age no mundo corrompendo, age no mundo implantando as ideologias, age no mundo destruindo, como a palavra diz em João 10, verso 10, que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para trazer vida e vida abundante. E nós sabemos que nesse mundo tenebroso, o inimigo, ele está ali sempre presente para roubar a paz, a alegria, a segurança, a saúde, a estabilidade, a fé de muitos, como tem acontecido, para roubar, matar e destruir. Mas nós temos Jesus Cristo, que se manifestou para desfazer as obras do diabo, e ele nos traz vida e vida abundante. Muitos têm vivido uma vida dissoluta, uma vida que cuida mais dos bens materiais, cuida mais da estabilidade física, financeira, se preocupa mais com o amanhã do que as coisas concernentes ao reino de Deus, à vontade de Deus, à presença de Deus. E nós precisamos estar conscientes de que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Nós temos uma luta e precisamos lutar essa luta. Jacó precisava passar por esta experiência e ele temia. E a palavra diz aqui onde nós lemos que ele então toma as suas 2 mulheres, as suas servas, os seus 11 filhos e faz-os passar o val de Jaboque. Passar a outra margem, irem à frente. Mas Jacó permaneceu só. A palavra diz para nós entrarmos no nosso quarto e nós ali a sós orarmos ao Senhor, buscar o Senhor e Ele nos ouve.
É muito bom, é maravilhoso estarmos numa congregação onde temos irmãos, onde temos uma comunhão, onde juntos louvamos, buscamos a Deus, nos alimentamos da palavra. Maravilhoso ter essa comunhão com os irmãos, estarmos reunidos, mas é necessário estarmos só com Deus. Deus às vezes quer a nossa inteira disposição, disponibilidade diante dele. Um coração aberto, uma mente ali propícia, disponível, para que ele possa ministrar segundo a sua vontade. Nós sabemos que às vezes quando estamos com outras pessoas, tudo ali acontece. Acontecem muitas coisas. E às vezes é muito difícil você se concentrar mesmo ali com o Pai. E você ouvir o Pai. Porque muitas vezes falamos com Deus, mas não ouvimos Deus. Mas é necessário falar com Ele e ouvi-lo também, para que Ele possa nos direcionar, aquietar o nosso coração, responder à nossa oração, atentar para as nossas aptidões e nós estarmos conscientes que Deus está ouvindo e que Deus está respondendo. É necessário, às vezes, estarmos só com Deus. E foi isso que Jacó fez. Jacó ficou só. E a palavra diz, então, que ele lutou com um varão até a alva, até o romper da alva. E vendo que não prevalecia contra ele, diz a palavra no verso 25, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Jacó lutou com um varão, lutou com Deus, para que Deus o ouvisse, para que Deus atentasse para ele e colocasse no seu coração quietude e paz, para que Deus respondesse a sua oração e ele tivesse a certeza que ao encontrar o seu irmão Esaú, tudo seria resolvido, não haveria guerra, não haveria morte. Jacó estava disposto à paz, estava disposto a conciliar, a reconciliar. Deus chama a nossa atenção e muitas vezes é necessário estarmos na presença de Deus em luta, em oração constante, até que o Senhor se mova em nosso favor. A palavra nos manda orar sem cessar. Muitas pessoas oram e dizem assim, eu já orei. É a vontade de Deus. E muitas vezes não temos absoluta certeza da vontade de Deus. Precisamos orar intensamente, constantemente, até ouvir Deus falar e ter a quietude no coração de que aquela situação está dentro da vontade de Deus, Deus está respondendo. E Deus responde a tua oração, Deus responde a nossa oração. Ele não deixa uma oração sem resposta. Clamou o aflito, o Senhor ouviu e livrou de todos os temores, diz a palavra de Deus. Quando clamamos, quando oramos intensamente, às vezes pode levar dias, meses, quem sabe anos, para obtermos uma resposta em alguma situação. No caso de Jacó foi uma noite inteira. E ao romper da manhã, aquele varão que lutava com ele, disse, deixa-me ir, porque já alva, já amanheceu, já rompeu a alva. E Jacó então diz para o anjo, não te deixarei ir se não me abençoares. Você tem uma causa, você tem uma situação que está diante de Deus e você está disposto a lutar na oração até responder, até Deus responder a sua oração?
Às vezes Deus responde imediatamente. Quantas coisas lindas eu presenciei, quantas pessoas se achegaram a Deus e buscaram a Deus numa situação e de imediato o Senhor responde, o Senhor cura, o Senhor traz a solução dos problemas. Quantas vezes estávamos orando no monte por situações adversas e ali clamávamos, intercedíamos, nos colocávamos ali em intercessão por aquelas necessidades e ouvíamos a voz de Deus e ouvíamos Deus responder e Deus livrava. E Deus salvava, Deus tirava pessoas de grandes abismos, de grandes situações adversas que para o homem seria impossível, mas tudo é possível para Deus e tudo é possível ao que crê. Quantas vezes vimos com os nossos olhos, eu que estou a te falar, quantas vezes eu vi a mão de Deus se mover, libertando cativos, curando enfermos, sanando, trazendo restauração de vidas, libertando cativos pelos vícios, curando enfermidades, trazendo a possibilidade de estéreis ter filhos, como eu vi muitas vezes acontecer, situações irreversíveis na justiça e Deus agir. Quantas vezes vimos isso? Às vezes Deus responde imediato, e principalmente quando às vezes acontece alguém que não tem uma experiência profunda com Deus e Deus se manifesta, Deus se faz conhecer, Deus diz, olha, eu estou presente, eu sou Deus, eu posso todas as coisas, e Deus às vezes realiza grandes coisas chamando a atenção daquele que nunca ouviu, daquele que não conhece. Mas muitas vezes para o povo de Deus, para os seus servos, muitas vezes para nós, Deus permite prolongar um tempo porque Ele quer que nós estejamos ali com Ele. Deus sente prazer de estar conosco. Deus sente alegria de estar conosco. Deus sente prazer e alegria de estar contigo. E muitas vezes, então, Ele deixa permanecer aquela situação mais tempo para ter você com Ele ali, juntinho dEle, aprendendo com Ele, ouvindo Ele, sentindo Ele, crescendo com Ele. Porque o desejo de Deus é se manifestar a nós, é nos levar a um crescimento espiritual, a uma maturidade espiritual, a conhecermos mais e mais o Senhor. A palavra diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer a Deus não é simplesmente um dia aceitar Jesus e dizer eu amo a Deus e dizer todos os dias eu tenho Deus no coração, mas nós devemos nos mover de encontro a Ele, na oração, na intercessão, na meditação da palavra, querendo cada dia mais conhecer o Senhor. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos justificados por Cristo. E o sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz apaga os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Mas daí para frente vem um crescimento de filho. Nós passamos pela regeneração e depois chegamos à santificação. E isso só termina quando nós estivermos com Ele na glória, porque até lá é um caminho a prosseguir, aprendendo cada dia com o Senhor. Aprendendo cada dia com Ele, sentindo cada dia mais a sua presença, Ele perto, Ele está presente, Ele não é um Deus distante, mas Ele é um Deus presente, Ele é o Deus que está perto. O que você está precisando? Você está precisando que Deus resolva uma situação que aos teus olhos é impossível? Se hoje perguntássemos, na verdade, quem não teria uma causa impossível para colocar diante de Deus? Todos nós temos. Hoje o Espírito Santo veio sobre mim de uma maneira linda, poderosa e maravilhosa. Eu pedi ao Senhor algo, estava no quarto e de repente a glória do Senhor veio sobre mim. A alegria do Espírito Santo veio sobre mim e o Senhor me fez lembrar de algo no passado. O Senhor me fez lembrar de uma certa vez que Ele se manifestou a mim e perguntou a mim o que eu queria. E eu falei para Deus que eu queria a salvação dos meus filhos aos pés do Senhor. E hoje o Senhor me fez lembrar isso, e de uma forma tremenda, maravilhosa, o Senhor respondendo a algo que eu estava ali pedir.
E ele me faz lembrar desta situação, desse momento tão especial. E dizia para mim, então, tu não vês? Eu te respondi, eu te dei aquilo que tu me pediste. Portanto, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, eu sou contigo. Eu não te deixei, não te deixarei. E assim o Senhor diz para você: não te deixei, não te deixarei. Eis que sou contigo, tenho respondido às tuas orações. Lembra quantas vezes eu atendi a tua oração? Eu sou o mesmo, eu não mudei. Jacó ali lutando com o anjo, a ponto de deslocar a conjuntura da sua coxa e ficar manco. Mas ele não deixava o anjo, não te deixarei, enquanto não me abençoares. A ponto do anjo então lhe perguntar: o que tu queres que eu te faça? O que tu queres, Jacó? Jacó com certeza falou com Deus: eu quero passar o val de Jaboque, eu quero encontrar Esaú, e eu quero ter paz. Eu quero viver em paz, assim como foi prometido, porque o meu Senhor me prometeu, Deus eterno me prometeu, que eu voltaria à minha terra, a terra dos meus pais, e viveria em paz. Quero ter paz, Senhor. O que é que você precisa pedir a Deus? O que é que você precisa de Deus? Salvação dos teus filhos, prosperidade, trabalho, resolução de um problema. A vida conjugal é a vida financeira, é enfermidades. Nós temos intercedido por tantas pessoas e pelas nações e milhares de pessoas. E temos intercedido pelas crianças nas nações e temos intercedido por tantas situações adversas, amigos, parentes, enfermos, mas temos visto o mover da mão de Deus. O anjo disse a Jacó naquele dia: não te chamarás mais Jacó, mas te chamarás Israel. Abençoou, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. A palavra diz aqui no verso 28, vamos ler o verso 26 em diante, que diz assim: e disse: deixa-me ir, dizia o anjo, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir se não me abençoares. E disse-lhe então o anjo a Jacó: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse o anjo a Jacó: já não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, te peço, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 30 diz: e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. O meu problema foi sanado, o Senhor trouxe paz ao meu coração. Eu posso seguir em paz, porque eu sei que tudo vai dar certo. Precisamos ter essa segurança, e esta segurança só temos quando o Senhor está presente. Quando Ele está presente, quando nós invocamos o seu nome, quando nós manifestamos o nosso desejo de estar com Ele, o nosso desejo de obedecer, o nosso querer incessantemente de ouvir a sua voz, de sentir a sua presença, de estar com Ele, de lutar na oração e prevalecer. Porque lutaste como um príncipe com Deus e prevaleceste, e também lutaste com os homens, já vem vencendo, desde que saiu da casa de Labão, já havia vencido uma situação adversa. Deus te dá autoridade para vencer o impossível. Deus te dá graça para vencer aquela situação que é irreversível. Ele tem todo o poder e agindo Ele nada pode impedir. A palavra diz a seguir: e saiu-lhe o sol quando passou o Peniel e manquejava da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a conjuntura da coxa até o dia de hoje, porquanto lhe tocara a juntura da coxa de Jacó, e o nervo estava encolhido.
Deus toca em nós e nos marca. Nós temos a marca do sangue do Cordeiro. Nós temos a marca de Cristo. Nós somos filhos de Deus. Recebemos o Espírito Santo da promessa. Somos selados com o penhor do Espírito para a redenção em Cristo Jesus. Temos que pelejar, temos que lutar, temos que orar, temos que buscar, temos que meditar na palavra, temos que atentar para Deus. Não há outro que possa salvar, não há outro meio de salvação, não há outro meio de libertação, não há outro meio de encontrar paz, não há outro meio de solucionar os problemas pendentes, não há outro meio de ter paz nesse mundo de guerra e de aflição. Não há outro meio a não ser através de Jesus Cristo. Ele venceu a morte. Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. A autoridade está com o Senhor Jesus. E ele pode todas as coisas. Ele está presente com você. Creia nisso. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Renda-se ao Senhor. Busque a Ele mais e mais. Gaste tempo com Deus. Não gaste tempo em outras coisas que não edificam. Outras coisas que vai te trazer transtorno, inquietação, amargura, angústia. Não gaste tempo em coisas que não edificam, mas gaste tempo com Deus, ouvindo Deus. Sacia a tua sede em Deus. Aumenta a tua fé em Deus. Alcança esperança nova em Deus, tenha nova vida em Deus, tenha saúde em Deus. Ele está disponível. A palavra diz em Isaías 59 que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa te salvar, te abraçar, te acolher, e os seus ouvidos não estão agravados, que não possa te ouvir. As nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, a palavra diz lá em 1 João, que quando confessamos os nossos pecados, Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar os pecados, para nos purificar de toda injustiça. Creia nisso, tome posse disso, declare isso, que o sangue de Jesus Cristo te purifique. Que a graça de Deus seja abundante sobre a sua vida. Que a mão do Senhor que está estendida te toque. Trazendo paz ao teu coração. Trazendo a saúde. Trazendo quietude. Trazendo esperança. Aumentando a tua fé. Fé para conquistar. Fé para destruir fortalezas. Fé para alcançar o impossível. Fé para ver os teus familiares, filhos, famílias serem libertos, serem salvos. E deleita-te no Senhor. Busca o Senhor, luta ao Senhor. Varoa valorosa, mulher virtuosa. Veja quantas mulheres nos fala a palavra que fez a diferença, lutando com Deus. Deus lhes deu estratégia, Deus deu estratégia a Joquebede, Deus deu estratégia a todas as mulheres, a Débora, Deus deu estratégia àquelas mulheres, Deus deu estratégia. Deus deu estratégia a Esther. Deus deu estratégia a todas as mulheres que buscaram o Senhor no passado. Deus dá estratégia a você, Deus deu estratégia a Abigail para salvar a sua casa. Deus dá estratégia a você para lutar, para prevalecer. Ore comigo nesta hora. Feche os seus olhos. Clame a Deus, busque a Deus, renuncie a tudo e deixe Ele ser o primeiro, porque Ele quer ser o primeiro. Pai, em nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, que o Teu Espírito Santo venha sobre a vida da minha irmã, do meu irmão, de cada ouvinte, Senhor. Venha tirando essa raiz de amargura, venha tirando essa tristeza, esta ansiedade, traz a esperança. Vem Espírito de Deus sanando, vem Espírito de Deus curando, vem Espírito de Deus libertando, vem Espírito de Deus trazendo vida, Senhor, onde já não há mais vida, onde já não há mais esperança. Ó Espírito de Deus, faz fluir rios de águas dentro da minha amiga, da minha irmã, do meu irmão, de forma que salte para a vida eterna em gozo, em alegria e em esperança. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa tocar nesta hora, entre em cada lar. Olha estas famílias, Pai, que muitas vezes já não têm esperança, não têm paz, que estão sem a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a força que nós temos nesse tempo. Pai, em nome de Jesus Cristo, que haja saúde,
que haja libertação, que haja cura, Senhor, da alma, que haja cura psicológica, Senhor, que haja cura física, que haja cura das emoções, que haja amor, que haja libertação, que eles possam correr para ti enquanto é tempo. Ajunta-os de norte a sul, de leste a oeste, traz um avivamento, manifesta o teu poder, cura, Senhor. Nós repreendemos toda a pandemia maligna em nome de Jesus Cristo e declaramos pela palavra de Deus, assim como o Senhor perdoou o pecado de Nínive, ó Deus, e ela não foi subvertida, assim como o Senhor ouviu a oração de Davi, quando ele havia feito o censo, Senhor, e o povo estava todo enfermo e morrendo, e o teu servo orou e o Senhor fez cessar aquela pandemia. Ouve, Senhor, a oração dos teus servos nos quatro cantos da terra. Nós estamos vendo pela fé um grande arraial que se levanta na força do Senhor para pelejar, para resistir o inimigo, como diz a tua palavra, resistimos ao inimigo e ele foge. Não tem poder sobre as nossas vidas, não tem poder sobre a vida daquele que clama e busca a tua face. Derrama a tua graça, vem Espírito Santo de Deus nesse tempo, pois anseiamos por ti, queremos ver o mover da tua mão, como vimos no passado, porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Senhor não mudou. Dá-nos a tua graça, nós te louvamos e te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor, que excede todo entendimento, seja sobre a tua vida. Há um mover tremendo do Espírito de Deus sobre a vida dos seus servos, das suas servas, sobre a vida de todo aquele que clama, todo aquele que busca a Deus. Deus derrama rios de águas vivas. E do nosso interior, diz a palavra, que vai fluindo também. Nós recebemos e vai fluindo rios de águas vivas do nosso interior, com amor, com graça, com misericórdia, com compaixão, com paciência, com renúncia, com a alegria do Senhor, que é a nossa força. A graça do Senhor vai movendo, vai curando, vai libertando e vai trazendo vida à nossa vida, vai nos conscientizando de que Ele está presente. Jacó teve essa grande experiência com Deus e Deus quer se mover na tua vida. Deus quer te dar uma grande experiência, não aquela que já aconteceu, mas Deus quer trazer uma nova experiência, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre ti, sobre nós, e elas são grandes demais, elas não têm fim. Grande é a fidelidade do Senhor, e Ele a cada manhã tem uma nova história. A cada manhã Ele tem algo novo. O Senhor, Ele é um Deus que tem muito para dar. Não se resume no limitado, Ele é um Deus ilimitado. Ele é o Deus de coisas novas a cada dia. É o Deus que nos surpreende com as suas bênçãos. Deus quer te surpreender. Não se prive da graça de Deus. Abra o teu coração. Receba a bênção do Senhor. Obrigada por estar aqui comigo. Conto com as tuas orações para que possamos continuar e ser